Olá, vamos a mais uma videoaula. Hoje trataremos de racionalização de denominadores. Antes de começarmos, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e curta o meu canal. Racionalização de denominadores é um processo de tornar um denominador irracional em um número racional sem alterar o valor numérico de uma fração. Vejamos, pessoal. Como você já sabe, toda raiz não exata pertence a uma classe de números chamados irracionais, como por exemplo a raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5, etc. Algumas frações apresentam denominadores irracionais, tais como 2 dividido pela raiz quadrada de 2. Numeradores, denominadores. 5 dividido pela raiz quadrada de 3, 6 dividido pela raiz cúbica de 5. Qualquer uma dessas frações pode se transformar numa fração equivalente, mas com denominador racional. O processo que permite tal transformação é chamado de racionalização de denominadores. Primeiro caso de racionalização, quando o denominador é uma raiz quadrada. Pessoal, olha o que eu escrevi aqui embaixo antes para vocês. Olha lá. Sabemos que uma fração não se altera quando multiplicamos o numerador e o denominador por um mesmo número, diferente de zero. Exemplo, pessoal, olha, se eu tenho 1/2. Se eu multiplicar por 2 aqui e por 2 aqui, eu tenho 2/4. Se eu multiplicar esse 1 por 3 e esse 2 por 3, eu tenho 3/6. Se eu for representar na forma de fração, observem aqui, ó, 1/2. Eu tenho 1 dividido em 2, pinto 1. Eu tenho o mesmo inteiro, só que ao invés de dividir ao meio, eu vou dividir em 4, ó. Pintei 2. Dos 4, fiquei com metade da figura pintada. Então, observe, são frações equivalentes. Então, uma fração ela não se altera se eu multiplico o numerador e o denominador por um mesmo número. Então, para racionalizar esse denominador aqui, eu vou multiplicar essa raiz aqui, olha, por raiz quadrada de 3. Se eu multiplicar embaixo, eu vou multiplicar o numerador também por raiz quadrada de 3. Sabe por quê, turminha? Essa raiz de 3 aqui, ó, e essa raiz de 3 aqui, olha aqui do ladinho, ó. Raiz de 3 dividido pela raiz de 3 é igual a 1. Então, eu estou multiplicando essa 5 dividido pela raiz de 3, raiz quadrada de 3, por 1, certinho? Então, ficaria assim, ó. 5 vezes a raiz quadrada de 3 vai dar 5 raiz quadrada de 3 em cima. Embaixo, eu vou ter raiz de 3 vezes raiz de 3. Multiplicação de radicais de mesmo índice, ó. Índice 2, conserve o radical e multiplica os radicandos. Então, 3 vezes 3, 9. Então, eu tenho 5, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 9, 3. E nós racionalizamos. Então, nós transformamos uma fração cujo o denominador era irracional, agora eu transformei ela numa fração equivalente à minha primeira, cujo denominador agora é racional. Observe o nosso próximo exemplo. Exemplo 2. Racionalize o denominador da fração. Como aqui é raiz de 2, raiz quadrada de 2, eu vou multiplicar pelo fator racionalizante. O que é o fator racionalizante? Neste caso aqui, é a própria raiz quadrada de 2, certo? Se eu multiplicar o denominador por raiz quadrada de 2, eu vou multiplicar o numerador por raiz quadrada de 2, certinho? Então, eu vou ficar com a seguinte situação. 6 vezes a raiz quadrada de 2 é 6 raiz quadrada de 2. Aqui,
Raiz de 2 vezes raiz de 2, eu tenho raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4, 2. Então, eu fiquei com 6 raiz quadrada de 2 sobre 2. Só que observe, turminha, 6 com 2 é simplificável. Então, se eu dividir por 1 aqui, 2 dividido por 2 dá 1. 6 dividido por 2 dá 3. Então, a minha resposta seria 3 raiz quadrada de 2 sobre 1 é 3 raiz quadrada de 2. Certinho? Vamos ao nosso terceiro exemplo aqui. Eu tenho aqui raiz quadrada de 7. Então, o fator racionalizante, neste caso, é a raiz quadrada de 7. Então, eu vou multiplicar aqui por raiz quadrada de 7. Vou multiplicar tudo isso daqui pela raiz quadrada de 7. Então, eu tenho aqui, vamos aplicar a propriedade distributiva aqui em cima. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 7, eu tenho raiz quadrada, 7, 2 vezes 7, 14, mais com mais dá mais. 1 vezes raiz de 7, raiz quadrada de 7, aqui embaixo. Raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 7, eu tenho raiz quadrada de 49, raiz de 49, 7. Então, eu fiquei raiz quadrada de 14 mais raiz quadrada de 7 sobre 7. Racionalizei aqui. Essa etapa aqui, pessoal, eu poderia ter escrito tudo assim também, ó, 7 ao quadrado, tá? Ao invés de 49. Belezinha? Agora vamos ver o segundo caso de racionalização, que é quando o denominador é uma raiz de qualquer índice. Esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, ele é índice 5, mas pode ser índice 3, 4, 5, 6, o índice pode ser qualquer número, tá certo? O primeiro caso era a raiz quadrada, agora a gente vai ver quando o índice é um índice qualquer diferente de 2. Quando o denominador é uma raiz de índice diferente de 2, o fator racionalizante não é a própria raiz, certo, pessoal? Observem aqui, olha, bem que dá uma vontade da gente calcular repetindo, correto? Vamos repetir só para que vocês vejam. Se eu fosse multiplicar aqui, ó, para o raiz quinta de 2 ao quadrado, igual eu fiz no primeiro caso, eu multiplicaria aqui também por raiz quinta de 2 ao quadrado. Observem aqui. 1 vezes raiz quinta de 2 ao quadrado daria raiz quinta de 2 ao quadrado. Quando eu multiplico aqui, eu vou ter multiplicação de radicais de mesmo índice, índice 5, conservo o radical e multiplico os radicandos, certinho? Aqui, pessoal, eu caí numa propriedade de potência aqui embaixo, ó, de conservar a base e somar os expoentes, ó, 4. E aqui em cima, raiz quinta de 2 ao quadrado. Observem, não dá para simplificar esse 5 com esse 4. Então, eu não posso repetir como fator racionalizante a raiz quinta de 2 ao quadrado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso aqui. Para eu encontrar o fator racionalizante, eu faço o seguinte, pessoal. Eu pego o índice e subtraio do expoente da potência. Então, eu pego 5, tiro 2, dá 3. Então, o fator racionalizante vai ser raiz quinta, porque também aqui é 5, de 2, porque aqui a base é 2, elevado ao cubo aqui, ó. Esse 3 é aqui, ó. É o 5, tiro 2. Este aqui é o fator racionalizante. Esse número eu vou multiplicar o numerador e o denominador da minha fração por ele. Então, eu vou ficar com a seguinte situação. 1 vezes raiz quinta de 2 ao cubo, eu vou ficar com raiz quinta de 2 ao cubo. Aqui embaixo também eu vou multiplicar, ó. Multiplicação de radicais de mesmo índice, índice 5. Conservo a radical e multiplico os radicandos. Então, eu tenho 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. Aqui, eu caí numa propriedade da potência.
de conservar a base e somar expoentes. Então, eu fico assim, ó, com essa resposta, ó. Raiz quinta de 2 ao cubo sobre raiz quinta, multiplicação de potências de mesma base, conserva a base, somos expoente. 2 mais 3, 5. Certinho? Simplifica o índice com o expoente, eu vou ficar com 2 embaixo e em cima eu vou ficar com a raiz quinta, 2 ao cubo, 8. Termina aqui a nossa racionalização. Observem, transformei uma fração cujo denominador era irracional em uma outra fração equivalente a ela, cujo denominador é racional. Vamos resolver agora esse segundo exemplo aqui. Mas antes de começarmos, vamos fatorar o 9. Quando eu fatoro 9, ó, divido por 3 dá 3, divido por 3 dá 1, 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então, vou reescrever essa fração aqui, ó. 5 dividido pela raiz sétima de 3 ao quadrado. Agora, ela está pronta para achar o fator racionalizante dela. Então, para eu achar o fator racionalizante, eu faço o seguinte, pessoal. Eu tiro índice do expoente. Índice do expoente. Então, eu vou ficar com a raiz sétima de 3. 7, tiro 2, 5. Eu faço 7 menos 2, certinho? Aí, esse fator racionalizante eu vou repetir multiplicando o numerador, que é raiz sétima, de 3 à quinta, que divido raiz sétima de 3 à quinta. Então, eu vou ter a seguinte situação. 5 vezes raiz sétima de 3 à quinta, eu tenho 5 raiz sétima de 3 à quinta. Aqui, eu caio numa multiplicação de radicais de mesmo índice que conserva o radical e multiplico os radicandos. Então, eu tenho 3 ao quadrado vezes 3 à quinta. Então, eu vou ter aqui, repete o numerador, raiz sétima de 3 à quinta. E aqui eu tenho raiz sétima, multiplicação de radicais de mesmo índice, conserva o radical, né? Multiplicação de potências de mesma base, conserva a base e soma os expoentes, 2 mais 5, 7. Simplifica o 7 com o 7, eu vou ter aqui 5 raiz sétima de 3 à quinta sobre 3. E termina aqui, eu já racionalizei. Se eu quiser calcular 3 à quinta, eu calculo. Se eu quiser deixar indicado na forma de potência, eu posso também. Vamos ao nosso último exemplo desse segundo caso de racionalização. Eu tenho aqui 3 dividido pela raiz cúbica de 6. Então, eu vou achar o fator racionalizante aqui. O fator racionalizante vai ser uma raiz cúbica, onde eu tenho que fazer 3 menos 1. Então, 3 tiro 1, 2. Então, 6 é a raiz cúbica de 6 ao quadrado, é o fator racionalizante. Então, vou multiplicar aqui pela raiz cúbica de 6 ao quadrado e eu vou multiplicar a de cima por raiz cúbica de 6 ao quadrado. Vou ficar agora com a seguinte situação. 3 vezes raiz cúbica de 6 ao quadrado vai ficar 3 raiz cúbica de 6 ao quadrado. Aqui vai ficar, conservo o radical e multiplico os radicandos, que é conservar a base e somar os expoentes que tá aqui, ó, 3. Simplifica, fiquei com a 3 raiz cúbica de 6 ao quadrado sobre 6. Mas observem, galerinha, dá para simplificar o 3 daqui, ó, 3 dividido por 3 dá 1, 6 dividido por 3 dá 2. Então, eu fiquei com uma raiz cúbica de 6 ao quadrado sobre 2. Posso parar aqui como eu parei o anterior, olha. Ou posso continuar mais um pouco
e coloco raiz cúbica, 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 36, sobre 2 e termino a racionalização aqui, certinho? Vamos agora ao terceiro caso de racionalização, que é quando o denominador é uma adição ou uma subtração com raízes quadradas. Mas antes disso, nós temos que relembrar o produto notável, que é o produto da soma pela diferença. Quando eu tenho o produto da soma pela diferença, sempre eu vou transformar no quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. A gente vai utilizar esse critério aqui, que nós estudamos no 8º ano, para poder calcular para essa divisão de fração aqui. Então, vamos lá. Racionalize o denominador da fração. Então, vamos lá, pessoal. O fator racionalizante, neste caso aqui, vai ser o mesmo número que está aqui, porém com um sinal invertido. Então, eu vou ter aqui raiz de 5 mais raiz quadrada de 2. Por quê? Porque eu sei que o produto da soma pela diferença, eu vou ter o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quando eu multipliquei embaixo o denominador, eu vou multiplicar o numerador também por esse mesmo número, que é o fator racionalizante, certinho? Em cima eu vou deixar indicado, pessoal, ó, 5 vezes isso tudo aqui dá 5, que multiplica raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 2. Vamos deixar indicado por enquanto. Aqui embaixo vai dar quadrado do primeiro, olha, raiz de 5 ao quadrado menos, olha lá, o quadrado do segundo, certinho? Melhorando isso aqui, pessoal, eu tenho, em cima eu vou deixar por enquanto do jeito que tá, 5 que multiplica raiz de 5 mais raiz quadrada de 2, e aqui vamos simplificar, ó, corto o índice com expoente, sobrou 5. Corto o índice com expoente, sobrou 2. Então, eu fiquei com a seguinte situação. Vamos trazer aqui embaixo, ó. Fiquei com 5, raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 2 sobre 3. Eu posso parar aqui, turminha, eu acabei minha racionalização, ou eu posso continuar mais um pouco e distribuir aqui em cima, ó. Aplicar a propriedade distributiva. Então, vou ficar com isso, ó. 5 vezes raiz quadrada de 5 vai dar 5, raiz quadrada de 5. Mais, com mais, dá mais. 5 vezes uma raiz quadrada de 2, dá 5 raiz quadrada de 2. E eu conservo o denominador. Então, eu racionalizei aqui, certinho? Vamos a mais um exemplo, turminha. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, um segundo exemplo aqui. Como aqui eu tenho 10 dividido pela raiz quadrada de 7 menos a raiz quadrada de 2, o fator racionalizante vai ser o mesmas raízes, porém com o sinal invertido. Se eu multipliquei embaixo, eu multiplico em cima pelo mesmo fator racionalizante. Então, eu vou ter o seguinte aqui. 10 vezes raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 2, eu vou ter aqui indicado 10 raiz quadrada de 7 mais a raiz quadrada de 2. Aqui no denominador eu tenho quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, certinho? Melhorando isso daqui, pessoal. Aqui em cima eu vou copiar, eu tenho 10. Vou deixar indicado aqui que eu esqueci de colocar o parênteses, ó. 10 raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 2 sobre, aqui, simplifica, 7 menos 2, certinho? Continuando aqui embaixo, turminha. 10 que multiplica raiz quadrada de 7 mais a raiz quadrada de 2 sobre 7, tiro 2, 5. Como eu não distribuí ainda, olha aqui, ó, e aqui é um produto, eu posso simplificar. Divido por 5 dá 1 e 10 dividido por 5 dá 2. Então, eu fiquei com 2 que multiplica a raiz quadrada de 7 mais a raiz quadrada de 2.
Terminou aqui. Se eu quiser continuar, eu aplico a propriedade distributiva aqui, ó. Se eu aplicar propriedade distributiva aqui, eu vou ficar 2 vezes 1 raiz de 7, eu tenho 2 raiz quadrada de 7. Mais com mais dá mais. 2 vezes 1 raiz quadrada de 2 dá 2 raiz quadrada de 2. E vamos agora ao nosso último exemplo. Vamos lá. O fator racionalizante neste caso aqui vai ser a raiz quadrada de 5 menos 2. Idem aqui. Raiz quadrada de 5 menos 2. Menos 7 que multiplica tudo isso aqui vai ficar menos 7 que multiplica a raiz quadrada de 5 menos 2. O denominador aqui embaixo, ó, quadrado do primeiro, que eu vou poder simplificar, menos o quadrado do segundo, certinho? Então, vamos lá. Como é só 2, eu posso escrever direto. Eu vou ter aqui menos 7, que multiplica a raiz quadrada de 5 menos 2, sobre 5, tiro 4, que é 2 ao quadrado. Então, eu tenho, continuando aqui embaixo, menos 7, que multiplica a raiz quadrada de 5 menos 2, sobre 5, tiro 4, 1. Certinho? Todo número dividido por 1 é o próprio número. Então, eu posso ficar com essa resposta aqui, ó, menos 7, que multiplica a raiz quadrada de 5 menos 2, que eu terminaria aqui. Ou posso continuar um pouco aplicando a propriedade distributiva, ó, menos com mais, menos. Menos 7 vezes 1 raiz quadrada de 5 vai dar menos 7 raiz quadrada de 5, ó. Menos com menos, mais, ó. Menos com menos, mais. 7 vezes 2, 14. E eu terminaria aqui mais completinha a minha fatoração. Certinho, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, então, no meu canal. Compartilhem com seus amigos aí, ok? Abraços, pessoal. Até a próxima.